O que são todas essas siglas financeiras? E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Nesse vídeo a gente vai esclarecer de uma vez por todas o que são esse monte de siglas financeiras, para que serve, estão se referindo a investimentos, o que não é investimento, para que vocês possam entender um pouco mais, né? E desmistificar esse mundo que para muita gente fica complicado, sendo que as siglas são um negócio que foi feito para facilitar, inclusive. Por exemplo, é muito mais fácil eu falar que invisto em um CDB que rende 100% do CDI do que falar que invisto em um certificado de depósito bancário que rende 100% do certificado de depósito interbancário. Então a finalidade das siglas é de facilitar, embora para quem seja de fora, muitas vezes acabe ficando mais complicado, mas apenas de início. Eu garanto para você que depois desse vídeo vai ficar tudo muito mais simples. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no Você Mais Rico, ative o sino das notificações para ficar sempre a par das nossas próximas novidades. E já vamos iniciar por essas duas siglas que eu usei no exemplo para vocês, CDB e CDI. O que é o CDB primeiro? CDB significa, como eu já disse, Certificado de Depósito Bancário. Na prática, ele é um tipo de investimento onde você vai estar emprestando dinheiro para o banco e vai ser remunerado com juros por isso. Então já começa invertendo um pouco a ótica das pessoas normais. Normalmente as pessoas vão no banco para pegar dinheiro emprestado. No CDB é você quem vai estar emprestando dinheiro para o banco e ganhando juros com isso. E o CDB, quase sempre, a rentabilidade dele, né, nos pós-fixados principalmente, é atrelada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI ele é uma taxa para a gente, mas entre os bancos ele é um empréstimo. Como que funciona? Ao fim de cada dia, tem bancos que vão estar com muito caixa e outros bancos com caixa faltante, porque teve muito mais saque do que depósito, por exemplo. E para equilibrar as coisas, um banco empresta recursos para o outro e cobra nesses empréstimos essa taxa, o CDI. Como já há essa taxa, né, para os certificados de depósito interbancário, ela acabou sendo conveniada também para balizar outros tipos de investimento, como é o caso do CDB. Então, quando a gente fala que um CDB está rendendo 100% do CDI, tem gente que acha que o CDB está rendendo 100% ao ano. E não é. Significa que ele está rendendo 100% da taxa do CDI, que agora está numa taxa anual, no momento que eu gravo esse vídeo, de 6,64% ao ano. Então, se você tem um CDB que rende 100% do CDI, ele está rendendo isso, 6,64% ao ano. Se você tem um CDB que rende 120% do CDI, você tem que pegar 1,2 vezes 6,64 para achar a rentabilidade bruta desse investimento. Porque ele não vai render exatamente isso, porque o CDB paga imposto de renda de acordo com a tabela regressiva e o CDI também vai se modificando durante o ano, porque ele vai acompanhando muito de perto uma taxa chamada Selic, que para quem não sabe também é uma sigla, significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas para a gente, investidor pessoa física, a importância da Selic é que ela é a taxa básica da economia, que é definida a cada 45 dias numa reunião do Comitê de Política Monetária. E aí nessas reuniões eles decidem se a taxa vai se manter igual, se ela vai subir ou se ela vai cair. E quando essa taxa é alterada, o CDI, que acompanha muito de perto a Selic, né, para vocês terem ideia, a Selic está em 6,75% no momento que eu gravo o vídeo e o CDI está em 6,64%. Quando a Selic sobe ou cai, o CDI também sobe ou cai junto. Mudando agora para outros tipos de investimento que também são renda fixa, ou seja, você também vai estar emprestando dinheiro para alguém para receber juros, que são investimentos irmãos, porque eles são muito parecidos, só muda basicamente o setor da destinação do dinheiro, que são as LCIs e LCAs. LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio. O que significa isso? Você também vai estar emprestando dinheiro para o banco, mas o banco já emprestou dinheiro para alguma iniciativa no setor imobiliário, no caso da LCI, ou no setor de agronegócios, no caso da LCA. E qual é a grande diferença disso para um CDB para a gente? É que as LCIs e LCAs não pagam imposto de renda, então elas são isentas de IR, né, que é a sigla que a gente usa para se referir ao imposto de renda. Por conta disso, muitas vezes você olha lá que tem uma LCI que está rendendo 95% do CDI, porque elas também têm esse rendimento atrelado ao CDI, e acha que ela está rendendo menos do que aquele CDB que está rendendo 100% do CDI. Mas não,
porque o CDB paga imposto de renda e a LCI, ou a LCA no caso, não pagaria imposto de renda. Então, por conta disso, elas podem vir a render mais. Você tem que comparar as rentabilidades fazendo aquela multiplicação para ver no final o quanto vai ser a rentabilidade de cada uma e decidir pelo seu investimento. Mas também, como eu disse, a renda fixa você está emprestando dinheiro em troca de juros. E um último investimento de renda fixa desse nível assim de emprestar dinheiro e receber juros fixos é a LC, que significa letra de câmbio. E esse nome causa um pouco de confusão, porque quando a gente fala câmbio, as pessoas associam a dólar, a euro, a casas de câmbio, mas não. A LC nada mais é do que um CDB, só que a destinação do dinheiro não é um banco, mas sim uma financeira, ou seja, aquelas instituições que emprestam dinheiro em troca de juros. Você vai estar emprestando dinheiro para eles reemprestarem em troca de juros maiores. E o que isso traz junto, né? Teoricamente, um pouco mais de risco, porque a atividade das financeiras é emprestar dinheiro. E quando a economia está bem, as pessoas pegam empréstimos para consumir e vão pagando seus empréstimos. Mas à medida que a economia começa a piorar, elas vão pagar primeiro aluguel, depois escola das crianças, depois comprar comida e, se der, elas vão pagar os empréstimos. Em épocas de economia ruim, a inadimplência, então a falta de pagamento cresce e as financeiras podem entrar ali em maus lençóis. E com isso, você entraria junto, já que emprestou dinheiro para elas, né? Então, teoricamente, emprestar dinheiro para um banco é mais seguro do que para a financeira, porque embora o banco também faça atividades de crédito, ele tem receita vinda de outras áreas. Eles têm seguros, ele tem aquelas taxas que eles cobram nas contas de muitas pessoas. Então, por conta disso, o banco tem uma receita mais estável em comparação com financeiras. Por isso, a LC eu acho interessante só se ela estiver pagando mais do que um CDB, por exemplo. E todos esses investimentos que a gente falou até agora, né, lembrando que CDI não é investimento, né, só uma taxa, então você não vai investir em CDI, você vai investir em CDB, em LCI, em LCA. Todos esses são garantidos por uma instituição privada chamada FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E muita gente vê lá na página da corretora, CDB garantia do FGC, LC garantia do FGC, poupança tem garantia do FGC. E pensa, nossa, está garantido, porque se esse fundo está garantido, não tem como dar errado. E a história não é bem assim. Eu vou dar um exemplo para vocês depois, né, de casos que já aconteceram fora do país, mas em economias mais desenvolvidas. Mas explicando sobre o FGC. Então esse Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada sem fins lucrativos. Ela é mantida pelos próprios bancos que fazem contribuições para que a instituição possa deixar o sistema mais seguro, uma vez que quando um banco quebra, o pessoal do FGC faz uma intervenção no banco, pega lá as contas deles e remuneram os investidores até o limite de 250 mil por CPF. Isso por instituição financeira. Então, se você der o azar de botar dinheiro em 2 bancos diferentes, mas respeitar esse limite, você ainda vai ser ressarcido. Só que, recentemente, em dezembro de 2017, o FGC alterou a regra de cobertura. Antigamente não havia um limite global de investimentos. Hoje, a gente está garantido em até 250 mil por CPF e até 1 milhão no sistema global. Ou seja, se você tiver dividido sempre 250 mil, menos de 250 mil em cada instituição, mais essa soma der mais de 1 milhão, você não está totalmente coberto. E esse 1 milhão também ele tem uma validade de 4 anos. Se você for utilizando alguma parte de ressarcimento, se uma instituição que você colocou dinheiro vier a quebrar, o FGC tiver que te devolver os recursos, vai sair desse seu limite de 1 milhão de cobertura. E só depois de 4 anos que vai voltar para você. Dando um exemplo para ficar mais palpável, vamos supor que você tenha 500 mil reais e investiu 100 mil reais em 5 instituições diferentes. E o dinheiro está rendendo normal, pegou um CDB que pagava muito bem, porque os CDBs que mais pagam, por exemplo, são aqueles dos bancos mais quebrados, quase sempre. Aí você botou seu dinheiro lá, os 100 mil viraram 120 mil, mas o banco teve problema, o FGC teve que intervir. O FGC vai entrar lá, vai ver como é que está a situação do banco e depois que eles já tiverem todos os dados, eles falam que demora de 10 a 15 dias para dar os pagamentos para as pessoas. Mas na prática eu já vi demorar 3 meses até um pouquinho mais. Nesse prazo, depois que o FGC entrou, seu dinheiro não está mais rendendo, mas ele vai te pagar o que rendeu até o dia que ele interviu no banco. Aí você vai receber os seus 120 mil, por exemplo. Você tinha o limite de 1 milhão de cobertura. Na hora que você recebe os 120 mil, o seu limite não é mais de 1 milhão. Agora o seu capital segurado pelo FGC é de 1 milhão menos 120 mil. Ou seja, você vai ter 880 mil de limite para garantir o restante do seu dinheiro. Se outro banco desses quebrar, o FGC vai te pagar e vai tirar mais dessa garantia. E você vai diminuindo essa garantia e quando que ela volta? Depois que passarem 4 anos daquele incidente específico onde você precisou do FGC. E isso é muito
bacana, o FGC realmente é uma coisa a mais, mas a gente não pode contar apenas com ele e ficar entrando em várias quebradas aí. Por quê? Se a gente pegar um exemplo, né, dos Estados Unidos, uma economia muito mais forte, na crise do subprime, aquela crise que aconteceu em 2008, do qual o filme A Grande Aposta fala muito bem, os americanos tinham um mecanismo muito parecido com o FGC, com uma diferença: ele não era privado, ele era estatal, então era garantido pelo governo. E esse mecanismo não teve dinheiro para pagar todo mundo que precisava. Aí o governo teve que intervir e pagar todo mundo. Aqui no Brasil o FGC é privado. Será que o governo também faria a mesma coisa e intervir para pagar todo mundo? Olha, eu espero estar errado, mas acho que não. Então, por conta disso, você não pode se balizar apenas em FGC. E um último comentário sobre isso é que quando o FGC mudou essa regra e botou um limite global de 1 milhão, eu vi muita gente falando que isso era ruim. Mas não é, gente. Isso é dar mais transparência e solidez ao sistema. Antigamente as pessoas achavam que estavam cobertas até 10 milhões e não estavam. Então agora pelo menos você sabe que você está coberto até 1 milhão, porque se realmente viesse a quebrar e muita gente precisasse de dinheiro, esse camarada não ia receber todo o dinheiro dele. Então essa medida ela é muito positiva, sobretudo para o pequeno investidor e para o sistema como um todo, porque acaba dando mais segurança. E a última sigla da qual a gente vai falar aqui é o COI, Certificado de Operações Estruturadas, que é um investimento que ele é uma cópia de investimentos americanos e europeus chamados notas estruturadas, que são muito populares e também tem crescido de popularidade aqui no Brasil, sobretudo quando a modalidade do COI é aquela que garante o seu valor nominal investido. O que significa isso, né? Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre COI, mas os COIs eles têm prazos de duração e durante esse prazo você não pode sacar o seu dinheiro. E ele é montado com base em cenários. No cenário positivo, você tem o seu dinheiro e mais um ganho quando as coisas dão certo. Agora, caso o cenário positivo não se concretize, você não vai ter ganho nada, mas quando ele tem esse capital nominal protegido, o seu dinheiro volta igual você investiu. Então você entrou num COI onde teve que investir 5 mil reais e o cenário positivo não se concretizou, você ao final do período, que normalmente é de 2, 3 anos, né, varia muito de COI para COI, mas normalmente o mínimo é 2 anos, você vai receber o seu capital de volta sem nenhum tipo de correção, apenas o valor nominal. O que significa isso, né? 5 mil reais agora são uma coisa, 5 mil reais daqui a 2 anos vão ter sido corroídos um pouquinho pelo poder da inflação. Então o seu dinheiro já não é mais a mesma coisa, embora ainda sejam 5 mil reais. Então isso é o COI, ele é um tipo de investimento de renda fixa, mas com características diferentes, né? Onde você tem cenários onde pode ganhar, e quando você ganha normalmente você tem um pagamento melhor do que teria numa renda fixa tradicional, ou quando isso não acontece, você, nessa modalidade de capital nominal protegido, que é praticamente só o que a gente vê hoje, né? Porque foi que se tornou mais popular, você recebe o que você investiu de volta. E é isso, gente. Falamos aqui de várias siglas, né? Falamos então de CDB, de CDI, de Selic, LCI, LCA, LC, FGC e COI. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais nesse vídeo, que tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal para ficar sempre a par das nossas próximas novidades, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender mais sobre educação financeira e me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu praticamente de maneira diária tento passar alguma coisa nova por lá. E nos vemos nas próximas, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.